Desde os tempos mais remotos, há histórias que desafiam a lógica humana. Relatos que ultrapassam as barreiras do tempo e permanecem vivos na memória coletiva. As 10 pragas do Egito são um desses eventos grandiosos, carregados de simbolismo e poder divino. Não se trata apenas de catástrofes naturais, mas de um embate entre um Deus soberano e um império que se julgava inabalável. Como entender um episódio tão marcante sem enxergar a mão de Deus conduzindo cada detalhe? Pois bem, vamos mergulhar nessa narrativa e compreender seus mistérios. Imagine um povo inteiro, escravizado por gerações, esperando por uma libertação que parecia distante. As correntes da opressão pesavam sobre os israelitas, e o Egito, em toda sua glória e soberba, não tinha a menor intenção de libertá-los. Mas como já vimos ao longo da história, quando a injustiça se perpetua, cedo ou tarde, uma intervenção acontece. E aqui, essa intervenção viria diretamente do Criador, numa demonstração de força que mudaria os rumos da história. Deus não apenas ouviu o clamor de seu povo, ele decidiu agir. E assim surge Moisés, um homem que já carregava o peso de um destino extraordinário. Criado na corte egípcia, mas pertencente ao povo oprimido, sua vida parecia um paradoxo. Como poderia um simples pastor desafiar o homem mais poderoso da terra? Mas Deus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. E foi exatamente isso que ele fez com Moisés. A sarça ardente foi apenas o começo de uma jornada que o levaria ao confronto direto com Faraó. E um detalhe importante, não seria uma negociação amigável. O que viria a seguir não seria apenas um embate entre um libertador e um rei. Seria a manifestação da supremacia divina diante de um império que se achava intocável. Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. As 10 pragas não foram aleatórias, tampouco foram fenômenos naturais sem propósito. Cada uma delas foi direcionada para humilhar as divindades egípcias, desmantelar a confiança do faraó e mostrar ao mundo que não havia ninguém maior do que o Deus de Israel. Mas como convencer um rei obstinado e um povo acostumado com a opressão? A resposta estava na própria história que começaria a ser escrita. O palácio do faraó era imponente, decorado com ouro, estátuas colossais e símbolos de poder que refletiam a glória do Império Egípcio. Ali, sentado em seu trono, o governante do Egito não conhecia oposição. Quem ousaria desafiá-lo? Quem teria a audácia de confrontar o homem que era considerado uma divindade viva? Eis que surgem 2 homens improváveis, Moisés e Arão. Sem exércitos, sem riquezas, sem nada além de uma mensagem direta e inegociável. Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Êxodo 5:1. A reação de Faraó? Riso e desprezo. Afinal, que Deus poderia ser mais poderoso do que ele? O que o faraó não sabia era que esse confronto não era entre ele e Moisés, mas entre ele e o próprio Deus. Sua resposta arrogante foi imediata. Quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5:2. E para reforçar sua autoridade, ele aumenta ainda mais o fardo sobre os escravos hebreus. Se já era difícil, agora seria impossível. A mensagem era clara. Se tinham tempo para pensar em liberdade, então podiam trabalhar mais. O rei endurece o coração, mas mal sabia ele que essa resistência apenas abriria caminho para eventos que o fariam tremer. Enquanto Moisés enfrenta a fúria de seu próprio povo, que agora sofre ainda mais, Deus o encoraja. O faraó será forçado a ceder. Mas como convencer um rei que se acha acima de qualquer divindade? A resposta viria com demonstrações inquestionáveis de poder. A batalha estava só começando, e o primeiro golpe seria dado de forma estrondosa. O Egito testemunharia o que acontece quando alguém desafia o Senhor dos Exércitos. E assim, as pragas começariam a cair sobre a terra, uma após a outra, como um martelo esmagando o orgulho de um império inteiro. Faraó ainda não sabia, mas cada praga atingiria diretamente não apenas sua nação, mas também os deuses em quem ele confiava. Cada passo que ele dava para resistir apenas tornava sua queda mais inevitável.
Deus não estava apenas libertando um povo, ele estava desmantelando a estrutura espiritual de um império que oprimia seus filhos. O Egito se tornaria palco de uma guerra invisível, onde o verdadeiro poder seria revelado. O que estava por vir mudaria não só o destino dos hebreus, mas também a maneira como o mundo enxergaria o Deus de Israel. Águas do Nilo transformadas em sangue. O Egito sempre viveu à sombra do Nilo. Esse rio era mais do que uma fonte de água. Era a espinha dorsal da civilização egípcia, um Deus vivo que sustentava a terra com sua fertilidade e riqueza. Os egípcios cultuavam o Nilo como sagrado, pois ele garantia colheitas abundantes e a sobrevivência do império. Mas o que acontece quando a fonte de vida se torna um símbolo de morte? Moisés e Arão estendem a vara sobre as águas e, diante dos olhos perplexos do faraó e seus súditos, o rio se transforma em sangue. Êxodo 7:20. O Egito, acostumado à abundância, agora encara o horror da corrupção total de sua principal fonte de sustento. A mudança foi imediata e devastadora. Os peixes mortos boiavam sobre a superfície, espalhando um fedor insuportável. Os canais, os lagos e até as vasilhas de pedra e madeira foram contaminadas. A água que antes dava vida agora era sinônimo de destruição. Durante 7 dias, os egípcios tentaram encontrar formas de contornar a praga, cavando buracos nas margens do rio, mas tudo era em vão. O Nilo, que antes representava fartura, tornou-se um lembrete de que o Senhor de Israel não era apenas um nome mencionado em meio a súplicas. Ele era real, poderoso e havia declarado guerra contra os ídolos egípcios. E o faraó endureceu ainda mais o coração. Seus magos, tentando manter a ilusão de controle, replicaram o feito em pequena escala. Êxodo 7:22. Como se isso fosse prova de que seu poder era igual ao de Deus. Infestação de rãs. Depois de 7 dias com o Nilo transformado em sangue, o Egito começava a acreditar que o pior havia passado. Mas, de repente, um som estranho começava a se espalhar pelas ruas, pelos templos, pelos corredores do Palácio Real. Era um coachar ininterrupto, uma melodia caótica que anunciava o próximo golpe. As rãs saíram do rio em quantidades inimagináveis, invadindo casas, camas, cozinhas, templos e até o próprio trono do faraó. Êxodo 8:3. O Egito, que venerava a deusa Heket, representada por uma figura com cabeça de rã, agora via seu próprio símbolo de fertilidade e proteção se transformar em uma praga incontrolável. Sacerdotes tentavam manter seus rituais, enquanto rãs saltavam sobre seus altares. Famílias tentando dormir, mas sendo despertadas por batidas gelatinosas contra seus rostos. Não havia onde pisar, onde comer, onde descansar sem encontrar esses pequenos anfíbios, que agora pareciam zombar da própria cultura egípcia. Deus estava enviando uma mensagem clara. Vocês adoram falsos deuses? Pois bem, eu os multiplicarei até que se tornem um tormento. E, no meio desse caos, o faraó, que já começava a sentir o peso da humilhação, decidiu pela primeira vez pedir a intervenção de Moisés e Arão. Êxodo 8:8. Em vez de implorar por um fim imediato, Faraó pediu que as rãs fossem removidas amanhã. Por que não naquele instante? Talvez porque, no fundo, ele ainda acreditava que sua posição divina o manteria no controle. No entanto, como prometido, Moisés orou ao Senhor, e no dia seguinte, as rãs morreram. Agora imagine o Egito coberto por pilhas e mais pilhas de corpos inchados, apodrecendo sob o sol escaldante, o cheiro pútrido impregnando cada esquina. O que antes era adorado agora se transformava em repulsa e nojo. E o faraó, como se fosse possível, endureceu o coração ainda mais. A breve demonstração de humildade se dissipou assim que o problema foi removido. Ele voltou atrás e se recusou a libertar os hebreus. Piolhos. O Egito ainda tentava se livrar dos vestígios da última praga. O cheiro das rãs mortas impregnava o ar, e o povo já estava exausto da sequência de calamidades. Mas a tempestade ainda estava longe de acabar. Sem aviso prévio, o pó da terra começou a se agitar,
E o que antes parecia apenas um vento seco se transformou em algo muito pior, uma infestação de piolhos. Minúsculos, insistentes e insuportáveis, eles cobriram homens e animais, infestando cada cabelo, cada dobra de pele, cada pedaço de roupa. O desconforto era enlouquecedor. Eles estavam por toda parte, uma maldição microscópica que ninguém conseguia deter. Êxodo 8:16-17. Dessa vez, nem os sacerdotes egípcios escaparam. É importante lembrar que os rituais religiosos no Egito exigiam pureza absoluta, e a presença de piolhos tornava qualquer sacerdote impuro, impedindo-os de realizar seus deveres. Ou seja, além de causar desconforto físico, essa praga desmantelou completamente a estrutura religiosa egípcia. Os deuses aos quais o faraó recorria estavam agora silenciosos, incapazes de intervir. Até os magos do palácio, que antes imitavam os milagres de Moisés para manter a ilusão de poder, finalmente se renderam. Isto é o dedo de Deus. Êxodo 8:21. Eles reconheceram que aquela praga não era obra humana, nem magia, era algo divino. Mas, como sempre, o faraó não cedeu. Se ele acreditava que resistir era um ato de força, estava apenas aprofundando sua própria ruína. Seu povo estava desesperado, seus sacerdotes impotentes, e até seus próprios magos admitiram a derrota. Mas o coração de um homem orgulhoso não muda com facilidade, e ele se recusou a ouvir. Essa era a diferença entre Moisés e Faraó. Enquanto um se tornava um instrumento nas mãos de Deus, o outro endurecia seu coração cada vez mais, cavando sua própria destruição. Enxames de moscas. Antes que o povo pudesse recuperar o fôlego, veio algo ainda mais aterrorizante: enxames de moscas. E não qualquer mosca, mas moscas violentas, agressivas, famintas, que invadiam cada canto do Egito como uma força imparável. Elas pousavam sobre os alimentos, cobriam os rostos das pessoas, zuniam incessantemente nos ouvidos, transformando cada momento de descanso em um verdadeiro pesadelo. Êxodo 8:21-24. Dessa vez o ataque era direto contra o orgulho e a higiene egípcia. Imagine templos intocados, agora imundos. Faraó, símbolo da perfeição, agora coberto por insetos repulsivos. A humilhação era insuportável. Mas perceba um detalhe importante. Pela primeira vez, Deus fez distinção entre o Egito e o povo de Israel. Enquanto as casas egípcias eram engolidas pelo zumbido infernal, a terra de Gosém, onde os hebreus viviam, permaneceu intacta. Êxodo 8:22. Foi uma demonstração clara de que essas pragas não eram meros fenômenos naturais. Eram atos direcionados, provas vivas de que Deus protegia seu povo e punia seus opressores. Os egípcios, que antes desprezavam os hebreus, agora viam com seus próprios olhos que havia uma força muito maior em ação. O que antes era tratado como superstição tornou-se uma evidência inegável de que o Deus de Israel estava no controle. Dessa vez, o faraó começou a ceder, mas à sua maneira. Ele não libertaria os hebreus totalmente, mas permitiu que fizessem sacrifícios dentro da terra do Egito. Era uma tentativa de barganha, um ato desesperado para se livrar da praga sem perder o domínio sobre os escravos. Morte do gado. O Egito, uma nação sustentada por sua terra fértil e pelo seu gado, começava a sentir o peso das pragas. O faraó podia ignorar os gritos do povo, mas não poderia fechar os olhos para o colapso da economia do seu próprio império. Moisés anunciou que uma praga mortal atingiria os animais egípcios. Bois, ovelhas, cavalos, camelos e jumentos cairiam mortos no campo. E assim aconteceu. O Egito acordou para um cenário desolador. Os campos estavam tomados por carcaças, o cheiro da morte impregnava o ar, e o pavor se espalhava entre os egípcios. Êxodo 9:1-6. Os egípcios viam seus rebanhos caindo sem explicação, enquanto o gado dos hebreus permanecia saudável e intocado. A mensagem era clara. Essa não era uma tragédia comum, não era um acaso. Era o próprio Deus fazendo separação entre quem ele protegia e quem estava contra ele. Mesmo diante de uma devastação tão grande,
O faraó endureceu o coração mais uma vez. Ele mandou mensageiros verificar se realmente o gado dos hebreus estava intacto. Êxodo 9:7. E de fato estava. Mas mesmo assim, ele se recusou a deixar o povo ir. Úlceras e feridas. Agora Deus tornaria a guerra pessoal. O que antes era um tormento externo se tornaria uma aflição física, algo que ninguém poderia ignorar ou fugir. Moisés e Arão, seguindo a ordem divina, pegaram cinzas do forno e as lançaram ao céu diante do faraó. Êxodo 9:8-9. E de repente, como se o próprio ar carregasse uma maldição, as cinzas se espalharam e feridas purulentas começaram a brotar na pele dos egípcios. O sofrimento agora estava dentro deles, queimando suas carnes, atormentando até os sacerdotes e os magos do palácio. A dor era insuportável. As úlceras cobriam os corpos, impedindo qualquer movimento sem agonia. Os magos, que antes tentavam imitar os milagres de Deus, dessa vez sequer conseguiam ficar de pé diante de Moisés. Êxodo 9:11. Que ironia! Os mesmos homens que antes eram a sustentação espiritual do faraó, agora estavam acamados, gemendo, completamente impotentes. O Egito sempre se orgulhou de seus conhecimentos médicos e dos seus rituais de cura. Mas agora, nem seus sacerdotes, nem seus deuses podiam aliviar o sofrimento. Era uma humilhação em todos os níveis. E o faraó? Com a pele ardendo e o palácio mergulhado em desespero, ele ainda se recusava a ceder. Imagine isso. Enquanto o povo clamava por alívio, ele insistia em resistir. Chuva de granizo e fogo. O Egito já havia sido golpeado de todas as formas possíveis. Sua água, sua terra, seus animais, até seus corpos estavam em sofrimento. Mas Deus não tinha terminado. O próximo golpe viria do céu, um espetáculo aterrorizante que mostraria, mais uma vez, quem governava sobre toda a criação. Moisés ergueu a mão aos céus e, em resposta, trovões rasgaram o ar, o céu se escureceu e uma tempestade sem precedentes caiu sobre o Egito. Êxodo 9:20 e 2-23. Mas essa não era uma chuva comum. Era granizo misturado com fogo, destruindo tudo em seu caminho. Nunca antes o Egito havia visto algo assim. O império, acostumado ao sol escaldante e à previsibilidade do seu clima, agora se tornava refém de forças que não podia controlar. O estrago foi total. O granizo atingiu homens, animais e campos, quebrando árvores, arrasando colheitas, esmagando as últimas esperanças de sobrevivência. Êxodo 9:24-25. Os egípcios, desesperados, corriam buscando abrigo, mas não havia lugar seguro. O que antes era uma terra próspera, agora estava irreconhecível. Um cenário de destruição que provava que nenhum deus egípcio tinha poder para impedir a fúria do verdadeiro Deus. Pela primeira vez, o faraó demonstrou algo parecido com arrependimento. Ele chamou Moisés e Arão e admitiu: "Pequei desta vez, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios." Êxodo 9:27. Ele pediu que Moisés intercedesse, que acabasse com a tempestade, e prometeu libertar os hebreus. Mas Moisés, já conhecendo a natureza traiçoeira do faraó, deixou claro: assim que a praga passasse, ele voltaria atrás na sua palavra. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim que a tempestade cessou, o faraó endureceu o coração novamente. Êxodo 9:13-45. Enxame de gafanhotos. Deus havia advertido o faraó mais uma vez. Se ele não libertasse o povo, uma nuvem viva e faminta cobriria a terra. E assim foi. Um vento oriental soprou sobre o Egito e, com ele, milhões de gafanhotos surgiram, escurecendo os céus e descendo sobre as ruínas de um império que já estava de joelhos. Êxodo 10:12-15. O que o granizo não destruiu, os gafanhotos devoraram sem deixar rastro. Em poucas horas, o Egito se tornou um deserto. Plantações inteiras sendo consumidas diante dos olhos do povo, árvores que antes davam frutos reduzidas a galhos secos, casas invadidas por esses insetos vorazes. O barulho era ensurdecedor e o cheiro de destruição tomava conta do ar. Mas o coração do faraó era uma fortaleza de orgulho e resistência.
Assim que a praga cessou, ele mais uma vez voltou atrás. Ele não libertaria os hebreus. Mesmo com seu povo à beira do colapso, ele ainda se agarrava à sua teimosia. Trevas por 3 dias. O Egito, que antes resplandecia com a luz dourada do sol e o brilho dos seus templos, mergulhou numa escuridão total. Não era apenas a ausência de luz, mas uma treva palpável, sufocante, opressora. O próprio ar parecia denso, pesado, como se carregasse o juízo de Deus. Durante 3 dias inteiros, ninguém conseguiu sair de casa, ninguém acendeu uma lâmpada, ninguém viu nada. Êxodo 10, 21 a 23. Aquela escuridão não era natural. Era um golpe direto contra o maior símbolo de poder do Egito. Ra, o Deus Sol. Imagine o terror do povo egípcio. Acostumados à regularidade dos dias e das noites, agora se viam presos em um abismo de trevas impenetráveis. Eles não sabiam se era dia ou noite. Não tinham controle sobre o tempo. Não conseguiam sequer ver seus próprios familiares dentro de casa. Mais uma vez, Faraó chamou Moisés e disse que os hebreus poderiam partir, mas com uma condição: deixassem seus rebanhos para trás. Moisés não aceitou a oferta. A ordem de Deus era clara: não haveria barganha, não haveria concessões. Morte dos primogênitos. Era uma noite de silêncio absoluto, de uma tensão que se podia sentir no ar. Algo estava prestes a acontecer, algo definitivo. O aviso já havia sido dado. Se o faraó não libertasse os hebreus, a morte visitaria todas as casas egípcias e tomaria seus primogênitos. Êxodo 11, 4 a 6. Esse era o golpe final. Deus não estava apenas punindo o Egito, ele estava entregando um julgamento direto sobre o coração daquele império. Durante anos, os hebreus viram seus filhos serem mortos pelas ordens de faraós passados. Agora, o Egito sentiria a mesma dor. Mas havia um escape. Deus ordenou que os hebreus sacrificassem um cordeiro sem defeito e marcassem suas portas com seu sangue. Onde houvesse essa marca, o anjo da morte passaria por cima. Esse foi o nascimento da Páscoa, a celebração da libertação pelo sangue do cordeiro. E enquanto os hebreus preparavam suas casas, os egípcios, sem saber o que estava por vir, dormiam. Então, à meia-noite, o julgamento aconteceu. Um clamor cortou a noite egípcia. Um grito de dor e desespero que ecoou por todo o país. Desde o filho do faraó até o do mais simples servo, todos os primogênitos egípcios haviam sido ceifados. Naquela mesma noite, o faraó chamou Moisés e Arão e desta vez não tentou impor condições. Ele não negociou, não ordenou, ele implorou que os hebreus partissem. E assim o povo de Deus finalmente saiu do Egito, carregando consigo não apenas suas famílias e bens, mas também o peso da história que acabavam de testemunhar. Aquela noite foi o divisor de águas. Eles não eram mais escravos. O Egito não era mais o mesmo. Depois da morte dos primogênitos, a terra antes gloriosa agora se resumia a um cenário de luto e destruição. O povo hebreu, que por gerações conheceu apenas o peso das correntes, agora marchava para fora da terra da servidão. Mas não saíram de mãos vazias. Deus havia dito que eles sairiam com riquezas. Êxodo 3, 21 a 22. E assim aconteceu. Os egípcios, apavorados e derrotados, entregaram ouro, prata e vestes ao povo que antes desprezavam. Aquela não era apenas uma fuga, era uma vitória. Eles estavam deixando o Egito como um exército de homens livres. Imagine um momento. Centenas de milhares de pessoas, famílias inteiras, idosos, crianças, gado, carroças, todos avançando em direção ao desconhecido. Não era apenas uma jornada física, mas espiritual. Depois de séculos de escravidão, a liberdade deveria ter um gosto doce, mas também assustador. Porque, veja bem, ser livre não significa apenas sair de um lugar, significa aprender a viver sem as correntes. Eles precisariam confiar em Deus como nunca antes. E ele já havia preparado um caminho. Uma coluna de nuvem os guiava de dia e uma coluna de fogo os protegia à noite. Deus não apenas os libertou, ele caminhava com eles. As 10 pragas do Egito não foram apenas demonstrações de poder.
Elas foram declarações de quem Deus realmente é. Cada golpe não foi aleatório, mas uma resposta direta ao orgulho humano e à falsa segurança em deuses que não podiam salvar. O Egito confiava em sua força, em sua economia, em seus ídolos, mas no final tudo desmoronou. Essa história ecoa até hoje porque não se trata apenas de um evento antigo, mas de um princípio eterno. Quando um coração endurece contra Deus, mais cedo ou mais tarde, enfrentará as consequências. O faraó poderia ter se rendido desde o início, mas escolheu resistir, e assim sofreu até que não lhe restasse mais nada. Mas essa história não fala apenas de juízo, fala de redenção. Deus não apenas destruiu o Egito, ele libertou um povo. E essa libertação não veio por méritos próprios dos hebreus, mas pela graça de Deus. O faraó achava que tinha controle até o último segundo, mas no final, ele só foi mais um personagem na história que Deus estava escrevendo. A verdade sobre as 10 pragas do Egito não é apenas que Deus mostrou seu poder, é que ele nos mostra, até hoje, que toda resistência contra ele é inútil, e que a única resposta certa é a entrega. Porque no final das contas, não importa quão forte seja o império que nos prende, quando Deus decide libertar, ninguém pode impedir.